Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão que tem como texto base Ezequiel capítulo 22, versículo 30. O texto bíblico diz assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus, nesse texto, quando ele está falando para o profeta, eu entendo que ele se reportou àquelas cidades antigas, que eram cidades muradas, como as muralhas de Jericó, né? Os muros de Jerusalém. As cidades antigas, elas eram cercadas por muros. E pode ser que em algum momento, algum muro ali, alguma parte daquele muro estivesse com algum problema, estivesse com alguma fragilidade. Talvez numa cidade que sofreu o primeiro ataque, por exemplo. Aí a muralha foi abalada, então conseguiu às vezes derrubar uma parte da muralha e aquela parte ficou vulnerável. Então, aquelas partes vulneráveis das muralhas, qual seria a atitude correta ali? A atitude correta ali seria reforçar aquele local que está mais vulnerável. Colocar mais soldados ali, mais flecheiros, arqueiros, né? Colocar ali algumas armas a mais para poder compensar aquela parte vulnerável da cidade. Então, Deus parece que ele buscou essa imagem dessa cidade que estava com algum muro em falta, né? Estava com algum muro ali destruído, alguma brecha naquela muralha, alguma brecha naquele muro. E ali o soldado se coloca naquela brecha para proteger a cidade. Entre o inimigo e a cidade, existe o soldado que está na brecha para proteger aquele muro, para proteger a cidade. E aí, trazendo para a visão espiritual, nós podemos entender a brecha como uma intercessão. Nós podemos nos colocar na brecha para interceder por alguém. Isso é se colocar na brecha entre Deus e a pessoa, e nós intercedermos por ela. Esse seria um bom entendimento. A intercessão é um bom entendimento para se colocar na brecha. Podemos nos colocar na brecha em favor dos nossos familiares, em favor da igreja, em favor do país, em favor do local de trabalho. Nós podemos nos colocar na brecha em favor de várias pessoas. E nós devemos também pedir a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu fique na brecha, mas me mostra qual é a brecha que o Senhor quer que eu esteja. Porque muitas vezes Deus ele quer que a gente esteja na brecha em favor de alguém ou em favor de uma situação. Estar na brecha, a intercessão, ela é muito importante. Deus ele se agrada da intercessão. Eu gosto de dizer que quando a pessoa ela intercede, ela está sendo altruísta e não egoísta. O egoísta é aquele que é o ego, né? O ego, o eu, né? O egoísmo, a pessoa é o centro. Mas o altruísmo é o alter, é o outro, né? Então, a pessoa altruísta é aquela que se preocupa com o outro. E quando a pessoa está intercedendo, ela está se preocupando com o outro. Deus se agrada da intercessão porque quando você está intercedendo por alguém, você está deixando de orar pelos seus interesses, por aquilo que você quer,
Você está deixando de lado os seus interesses, a sua vontade, as suas expectativas, os seus desejos, aquilo que você quer. Você está deixando de lado e você está orando pelo interesse de outra pessoa. Para outra pessoa. Você está orando em favor de outra pessoa. Você está deixando de lado a sua vida para orar pela vida do próximo. E Deus, ele se agrada disso. Mostra que você não é egoísta, mostra que você está intercedendo e ele se agrada da intercessão. Jesus intercede por nós até hoje, não é? Lá no céu. Jesus fez a oração sacerdotal lá em João capítulo 17. Nós temos pessoas que intercederam. Moisés intercedeu pelo povo. O povo de Israel murmurou, falou mal da terra prometida. Deus falou que ia destruir o povo. Moisés disse, olha, lembra das promessas que o Senhor fez para Abraão, Isaque e Jacó? E as nações dirão assim, o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar o povo no deserto. E as nações ainda zombariam de Deus, né? Que Deus não foi capaz de conduzir o povo. Alguma coisa nesse sentido. Aí Deus, ele aceitou a intercessão de Moisés, mas disse, olha, todos aqueles que têm 20 anos para cima não entrarão na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Aí Josué e Calebe entraram na terra prometida. Mas Deus, ele ia destruir o povo. Mas Moisés intercedeu. E aqui é interessante esse versículo, porque Deus diz assim, busquei entre eles um homem, uma mulher, um homem, uma pessoa. Vamos colocar assim, é melhor. Busquei uma pessoa. Deus não está buscando multidões. Deus não está buscando uma igreja cheia com 200, 300 pessoas para interceder. Deus buscou um homem para interceder, para que se colocasse, para que tapasse o muro, aquele rombo, e a pessoa ficaria ali naquele muro e se colocasse na brecha perante ele, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O povo de Israel estava corrompido. Vamos ler aqui. Pode ser que o vídeo fique um pouco mais longo, mas nós estamos estudando a palavra de Deus. E para entender esse versículo, é importante nós lermos os versículos anteriores, alguns deles. Ezequiel capítulo 22, versículo 7, até o versículo 12, diz assim, no meio de ti desprezam o pai e a mãe. Olha a situação espiritual que estava o povo de Israel. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e a viúva. Desprezaste as minhas coisas santas e profanaste os meus sábados. Homens caluniadores se acham no meio de ti para derramarem sangue. No meio de ti comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. No meio de ti descobrem a vergonha de seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina torpemente a sua nora, e outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue. Usura e lucros tomaste, extorquindo-o, exploraste o teu próximo com extorsão, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Olha o estado espiritual, os pecados de Jerusalém como estavam. No versículo 14, diz assim,
Vamos ler o versículo 13. Eis que bato as minhas palmas com furor contra a exploração que praticaste, e por causa da tua culpa de sangue que há no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu vier a tratar contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras, e porei termo à tua imundícia. Serás profanada em ti mesma, à vista das nações, e saberás que eu sou o Senhor. E tem mais coisa aqui, irmãos. Vamos para o versículo 24. Ezequiel 22, 24. Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, corrupção espiritual entre os sacerdotes, e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas, agora os profetas, antes eram sacerdotes, agora são os profetas. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro, oprimem sem razão. É assim que estava o povo, irmãos. É assim que estava Jerusalém. Essa corrupção espiritual, uma falência espiritual. E aí Deus olha para essa cidade desde o jeito que nós lemos aqui. E Deus diz, busquei entre eles um homem, um só, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Deus não encontrou um só que pudesse interceder pelo povo. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Então é diante dessa situação que o povo estava, que Deus não encontrou ninguém para que pudesse interceder. Mexe muito comigo quando Deus diz, busquei entre eles um homem, apenas um só, uma pessoa só. Que nós possamos ser esse um homem, essa uma mulher, essa uma pessoa. Que possamos ser essa pessoa que intercede, essa pessoa que está na brecha em favor de outras pessoas. Que Deus possa nos despertar para que a gente tenha esse sentimento da gente se colocar na brecha em favor das famílias, em favor da igreja, pedir a Deus orientação, como eu falei, Senhor, em qual brecha o Senhor quer que eu esteja para que eu possa interceder e interceder de acordo com a sua vontade.
É importante que a gente faça isso. Eu quero estar na brecha em favor de alguém, para que Deus abençoe, para que Deus não destrua, para que Deus salve. Eu quero estar na brecha em favor dos meus familiares, em favor das pessoas, dos amigos, do trabalho, do bairro, de onde a gente convive, aqueles amigos que nós temos, aqueles conhecidos que nós temos, pessoas que a gente precisa interceder. Então essa é uma aplicação, a primeira aplicação desse texto. Eu gostaria agora de ler outro texto, mas o outro texto eu vou ler um versículo só. É aquela passagem que está em 1 Reis, capítulo 22, quando Josafá faz uma aliança, né, com Acabe, eles descem a uma batalha. Aí Micaías disse: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E depois disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos. Quando Micaías repreendeu Acabe, não é? Acabe estava com Josafá. Aí a morte de Acabe, no versículo 34 diz assim: então um homem entesou o arco, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então este disse ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Uma pessoa lançou uma flecha ao acaso, e aquela flecha, a armadura está assim, né? Os encaixes da armadura estão assim, está encaixado. Então a flecha, ela passou entre aquela brecha, entre o encaixe das armaduras, aquele ponto mais fraco. Aquela flecha ultrapassou aquela brecha. A flecha ultrapassou a brecha. E ali feriu o rei Acabe, que veio a falecer. Aqui é uma outra aplicação espiritual. A primeira aplicação é nós estarmos na brecha intercedendo pelas pessoas. Agora nesse sentido aqui, eu trouxe para esse texto, todos nós, irmãos, temos alguma fraqueza. Ninguém é o super-homem, né? Todos nós temos alguma fraqueza. Então, nós precisamos sempre pedir a Deus para nos dar força para vencer. Você sabe qual é a sua fraqueza. Geralmente a gente sabe quais são as nossas fraquezas. E a gente precisa pedir a Deus força para a gente poder fechar essa brecha, para que a gente não venha a ser vulnerável nessa área de nossas vidas. E a melhor forma de fazermos isso, nessa aplicação da armadura aqui, né, é nós usarmos a armadura de Deus. A armadura de Deus é intransponível. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6. E depois Paulo diz: revesti-vos do Espírito Santo. Não, revesti-vos do Senhor Jesus. Jesus é a nossa armadura. Jesus é a nossa armadura que nos guarda do mal. Jesus é a nossa armadura que nos protege do ataque do inimigo. Jesus é a nossa armadura que frustra os planos do inimigo contra as nossas vidas. Essa é a armadura que nós devemos ter. Devemos nos revestir do Senhor Jesus. Devemos nos revestir da armadura de Deus para podermos resistir no dia mal. E depois que resistir no dia mal, depois que vencermos, a gente permanecer inabalável. A gente não vai acabar a batalha e cair, sair todo machucado, destruído, abalado, não. A gente vai permanecer inabalável, porque o Senhor é a nossa força e Ele vai nos capacitar para a gente permanecer
e prevalecer para a glória do nome dele. Então eu gostaria de deixar essa reflexão para os irmãos a respeito de estar na brecha. Essa segunda aplicação, a gente vigiar em relação à brecha nas nossas vidas, para que a gente possa estar revestido e protegido, e assim a gente não seja atingido por uma flecha do inimigo, assim como Acabe foi e a flecha passou por entre a brecha, né? Por entre o encaixe da armadura, onde era mais fraco, exatamente ali a flecha passou por aquela brecha, por aquele ponto mais fraco, e o ponto mais fraco de nossas vidas, que o Senhor Jesus ele possa ser a nossa força, e assim nós teremos a vitória. E também a questão de colocar na brecha em relação à intercessão de outras pessoas. Eu creio, irmão, que essa mensagem ela falou profundamente aos nossos corações, porque falou ao meu coração. Tanto em relação à fraqueza, às fraquezas nossas, que são brechas que a gente precisa ser vigilante em buscar do Senhor revestimento para que essa brecha seja fortalecida e a gente não seja atingido, como também nós estarmos na brecha intercedendo pelas pessoas. E que a gente esteja na brecha intercedendo. Podemos perguntar, Senhor Deus, onde quer que eu esteja na brecha, aonde quer que o Senhor vá para que eu esteja na brecha, onde quer que eu preciso estar, onde eu preciso estar para estar na brecha, em favor de alguém, em favor de um familiar, em favor de uma situação, e ali estando na brecha, Deus ele não procura a quantidade, Deus ele procurou um. Deus disse, eu procurei um homem. Se eu tivesse encontrado um homem, eu não teria destruído o povo, mas a ninguém achei. Que possamos dizer, Senhor, eu quero ser este um que vai estar na brecha em favor das pessoas. Em vez de destruição, virá da parte do Senhor amor, misericórdia, perdão e salvação. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.